Bora falar então do Cloud Design e exportando o projeto para dentro do Cloud Code. Qual que foi a minha impressão aqui do projeto que eu fiz? O que eu acho que não ficou um, por isso que eu tô aqui julgando, né? Trazendo isso através do vídeo que a gente já tinha feito. Eu já tinha feito um vídeo mostrando como que funcionava o Cloud Design e como que ele criava ali as telas. Se você é assinante do Cloud Pro, você tem acesso ao Cloud Design. E aí eu fui tentar fazer algo um pouquinho mais complexo, posso assim dizer, que eu fui pedir para ele criar ali para mim um app de pizzaria, né? Passei o que eu queria, como que eu queria, tipo assim, questão de criação, fantástico. Mas eu tenho algumas ressalvas na hora de exportar esse projeto e eu quero trocar essa ideia com vocês. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, deixar um like e um hype, porque isso me ajuda demais a propagar a palavra do Didico.ia. E é isso, bora pro vídeo, deixa um like aí, deixa um comentário e bora, é nóis. Pois bem, o que aconteceu? Fui lá no Cloud Design e falei pra ele assim, ó, quero criar um app de pizzaria, vai ser a pizzaria do Didico Pizzas, e fui passando ali os parâmetros, que nem eu fiz naquele outro vídeo mostrando como que ele faz. Porém, eu exportava os arquivos e eles vinham num formato todo como se fosse um React, né? E aí, se você der uma olhada aqui na questão dos apps, do exportado dele, ele trouxe para mim um HTML standalone, ele trouxe aqui os .jsx, tudo bonitinho, mas quando você manda rodar, por exemplo, esse aqui, deixa eu abrir ele aqui só um segundo. O que acontece? Ele traz com um Canva, né? Como se fosse dentro do Figma. Ele não traz separadinho cada página, tal, não sei o quê. Tanto que para refatorar, fazer isso aqui usando um Open Code, nossa, um trabalho que você não tá ligado, porque ele tem que interpretar cada tela, tipo assim, não rolou. Mas, como aqui eu queria ver como ele se comportava usando a própria ferramenta, o Cloud Code, eu vim aqui e pedi para ele já exportar para mim direto no Cloud Code, que na verdade ele monta para você um scriptzinho, né? Então você vai vir aqui, handoff Cloud Code, e aí você vai copiar esse script aqui. Você pode mandar mais algumas informações, se você quiser. No meu caso, o que eu fiz? Eu pedi para ele criar um app em Flutter, né? Para rodar no web e também para rodar isso no celular. E foi o que eu fiz, né? Então eu vim aqui, dei um copy. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai lá no nosso Claudinho, aqui eu tô abrindo o terminal dentro do Antigravity, mas você pode abrir direto o terminal, também não dá nada não. E eu simplesmente colei aqui o que ele fez. Ele fez o download do arquivo e ele começou a me questionar como que eu queria o app. Até aí foi rápido e, tipo assim, ele entregou muito melhor do que um Open Code quando eu baixei o .zip, que você pode baixar aqui o zipzinho, né? Você vem aqui e baixar os arquivos, o projeto como zip, ele vai baixar todos aqueles arquivos, são aqueles que eu mostrei aqui para vocês na lateral. Beleza. Tendo isso em mente, ele fez o download, descompactou tudo e criou para mim o aplicativo seguindo esse layout. Só que na minha cabeça iria ficar exatamente idêntico, né, ao que a gente criou dentro do Cloud Design, né, tipo aqui a minha tela, presta atenção nos detalhes, né, no caso aqui tá tudo vetorizado, ele não tá utilizando nenhuma imagem .webp ou PNG, ele vetorizou tudo, mas se você for olhar versus o que ele criou, aqui seria a nossa tela inicial, né, deixa eu dar um carregar aqui de novo, que aí fica mais fácil. Ele vai carregar aqui a tela, ficou parecido, né? Só que você vai perceber que, por exemplo, aqui na tela inicial do app, que seria como se fosse essa daqui, né? Essa tela aqui, ó. Você vai perceber que já não ficou tão parecido, né? Aqui ele não respeitou as bordas, aqui ele não fez a quebra de linha, a forma como está escrito aqui não está igual, apesar de ele estar utilizando a mesma fonte, os ícones também não são os mesmos, o espaçamento, o tamanho da fonte, teve muita coisa que ele foi inventando aqui, né? No caso, algumas coisas que ele tinha que inventar, porque, por exemplo, tem a tela de bebida, mas eu não tenho a opção de bebida aqui dentro do meu layout. E aí ele colocou a opção de bebida aqui embaixo, se vocês podem ver. Ele até carrega aqui bonitinho a opção de bebida, mas ela não fica, por exemplo, dentro de catálogo. Em catálogo eu não tenho essa opção de bebida. Vou botar aqui para mobile para a gente poder utilizar, porque aí ele pega como se fosse o touch. Beleza. Partindo desse princípio, ele funcionou bonitinho. Uma coisa que eu achei que ficou legal, por exemplo, aqui eu tinha feito um lance da pizza meio a meio, né? E a forma como você monta o meio a meio aqui eu achei que ficou excelente, que foi a ideia que eu tinha passado dentro do... quando a gente tá montando o app lá dentro do Cloud Design, você passa algumas features, o que você quer, como você quer, e ele criou bonitinho e funcionou, tá? Por exemplo, aqui, deixa eu
aqui eu tô com uma pizza calabresa tamanho família. Se eu coloco meio a meio, aí eu posso selecionar outras pizzas. Então, por exemplo, ficou meia veggie supreme e meia calabresa, e ele fez a pizza ali recortadinha. Ficou legal, tá? Funcionou. Mas em questão, de novo, de design, ele não tá respeitando. Como, por exemplo, olha aqui como que é o design da tela do pedido, tá? E aqui, como que ficou. Não tá idêntico, não tá igual. Porque na minha cabeça, o que eu queria fazer? Iria catar todo o design que já tá pronto e só ia converter o código, né? E, na verdade, ele não faz isso. Ele meio que recria uma base e tal. Muita coisa ficou um pouco diferente do design que tá aqui. Então, se você pensa como um front-end que você tá criando e você quer que fique ali exatamente igual como tá na tela do Cloud Design, já tenha em mente que isso não vai acontecer, pelo menos por enquanto, tá? Obviamente aqui eu tô fazendo um teste com um aplicativo, mas ele teria condições de fazer tudo isso aqui com um CSS bonitinho, mesmo que a gente use um Next, um Expo para criar, daria para criar o app com o Flutter exatamente igual como tá aqui no layout. E era essa a proposta, acredito eu, do Cloud Design, era você criar o layout e ele poder converter isso para a aplicação que você deseja. E o que não vem acontecendo, a verdade é essa. Mas ainda assim chega muito próximo, né? Então, obviamente, aqui o prompt que eu fiz foi muito básico, né? Eu só pedi para ele transformar no app de Flutter e eu não fui melhorando o código, né? Obviamente dá para você ir melhorando, mas eu não fui fazendo isso, eu deixei ele o mais cru possível, utilizei acho que no máximo o prompt que ele manda aqui em cima, para realmente ver se ele capta todas as informações. Questão de cores e de fonte, ele até que usou fontes parecidas, eu tenho alguma diferença aqui e ali, como por exemplo, se eu for aqui em meus pedidos, aqui, ó, se você vê como que tá aqui, como que tá aqui, ele tá um pouco diferente. Mas a fonte ali em cima dos seus pedidos é a mesma, a fonte de baixo já não é a mesma, a formatação não é a mesma, os valores aqui estão iguais, a fonte tá igual, mas em questão de formato, tamanho, não tá exatamente igual. Então ele fica, tipo, sabor parecido, mas não fica parecido completamente. Como eu sei que tem gente que é chata pra caramba com questão de design e achar que vai ficar igual, não vai ficar. Outros problemas que eu tive aqui, por exemplo, eu vou simular aqui como se fosse uma compra, tá? E assim, tem um outro detalhe bem importante. Ele também tá do mesmo jeito aqui na questão do emulador rodando no Android, tá? Então, o mesmo jeito que eu mostrando no web aqui tá no Android, tudo igual, não muda nada, porque o Flutter vai rodar a mesma coisa no web, não sei se vocês conhecem, mas ele vai rodar dessa mesma forma. Voltando aqui, se a gente fizer uma simulação de compra, eu vou comprar uma pizza aqui, ele não botou todas as funções, tem uma porrada de função que teria que estar dando uma implementada aqui, como aplicar cupom, como a questão das bebidas, colocar elas em outro lugar, não só aqui no front-end. Então, assim, ele trouxe bem cru para você poder trabalhar em cima dele, mas até aí tudo bem, porque imagino que você vai criar um aplicativo, você vai colocar mais features, isso aqui é mais para apresentar o front mesmo, ele funcionando. Mas algumas coisas ele já fez, como por exemplo a parte de pedidos e tudo mais. Se eu for no carrinho aqui, aparece a minha pizza, se eu dou um finalizar, ele tem a tela aqui bem parecida com a do pedido, né? Cadê? Deixa eu mostrar aqui do pedido. Também ficou bem parecida, mas não tá igual. Mas tá parecido, mas não tá igual. Beleza, vou mandar um confirmar. Aqui ele já deu uma cagada. Porque se a gente olhar como que é a animação aqui no design, no code, ele deu uma bela cagada. Ficou todo estranho. Mas se a gente coloca aqui, ele até que fez um desenho legal. Ficou próximo. Daria para implementar um Google Maps aqui, daria para implementar uma porrada de outras APIs, para de vez de aparecer esse map genérico, colocar uma outra coisa. Mas, de novo, eu tô só olhando o app saindo do design, indo direto pro code e mostrando que, tipo, mano, ele não fica um por um, ele não fica idêntico, ele não fica igual. E eu acho que pela forma como ele manda os arquivos do .zip. Porque, querendo ou não, aqui no nosso terminal, ele vai fazer o download do arquivo .zip. Exatamente igual o que a gente faria ali no Zip para poder usar em qualquer outro projeto. E nesse arquivo .zip ele vai vir com essa base meio de React, né? Então, o que eu acho que é o pior de tudo não é a base de React, é a forma como que ele vem, porque, por exemplo, se você, que nem eu mostrei, o HTML que ele manda, ele traz o Canva junto. Ele não manda parte por parte do arquivo, tipo tela 1, tela 2, tela 3. Diferente de se você for usar o Stitch do Google, tá? Que aqui, na hora que você exporta ele cria as telas arquivo por arquivo, tá? Se vocês forem dar uma olhada aqui, eu tenho a tela inicial, a tela de vídeos, de prompts, de notícias, de imagem, de categoria, que é tudo o que eu tenho aqui que eu criei com o Stitch, que seria como se fosse o portal do Didico.ia.
E quando vem arquivos todos separados para IA, e tanto para você também como desenvolvedor, é muito mais fácil de você trabalhar em cima desses arquivos, da criação desse front-end. Então, não sei qual que é a ideia do Cloud Design, se é para você trabalhar apenas com o Cloud Code nas suas criações, mas, tipo, não fica um por um. Entenda que não vai ficar um por um. E no Stitch eu já fiz testes usando o Cloud também, usando o próprio o Gemini, e fica idêntico. Fica idêntico, não muda nada. O que você cria aqui vai ficar idêntico para você trabalhar na sua aplicação web. Então, não dá para dizer que o Cloud Design tá 100%, ainda pelo menos ao meu ver. Eu trabalho bastante com aplicação, eu trabalho criando, eu sou desenvolvedor. E parecia ser uma puta ferramenta que, tipo, integraria os dois, né? Cloud Code, então ia ter o front e o back juntos, mas tá faltando ajuste, tá faltando ficar um pouquinho melhor, pelo menos na hora de criar essa parte dos arquivos para exportar. Porque eu acho que na hora que ele soltar os arquivos de forma melhor e mais separada, vai ficar melhor. Mas do jeito que tá, tipo, eu prefiro ainda continuar usando o Stitch do Google para fazer criação de front-end, caso você for utilizar para criar a sua aplicação e tal. Eu acho mais legal você utilizar aqui, você vai ter muito mais recurso e vai ficar muito mais parecido com o projeto final do que o que aconteceu com o Cloud Design. Outra coisa que é interessante falar aqui é que você precisa ter uma conta Pro, né? Então já saiba que só vai rodar no Pro. No meu caso eu tenho o Cloud Max aqui, né? Mas, por exemplo, se eu vir aqui no quanto que foi utilizado, peraí. O Cloud Design, ele não come meus tokens do Sonnet ou do Cloud Code, né? Então, se vocês derem uma olhada aqui, eu tenho uma usada, eu já usei 24%, e ele vai reiniciar segunda-feira. Eu tô gravando esse vídeo hoje na quarta mesmo, então ele vai reiniciar só na segunda-feira, vai ter uns 3 dias para reiniciar, mas eu usei 24% para fazer aqueles layouts. Então, tem um lado positivo, que você não vai gastar os seus tokens de código, mas ele tem uma limitação também de criação ali separada, né? O Cloud Design ele trabalha separado com os outros modelos, o que é excelente, tá? Seria excelente se fosse possível usar de graça, mas tá ótimo, tá bom. Então, resumindo a minha visão geral, eu acho que funciona, é legal, dá para criar. Vou deixar o código desse aplicativo, esse app de pizza aí disponível pra galera lá no grupo do Telegram. Se você quiser, me pede o repositório do Git, eu mando pra vocês aqui nos comentários, caso você queira pegar e transformar, fazer, começar a fuçar pra você ver como que funciona a questão de código e tudo mais. Eu vou deixar disponível pra vocês. Então, caso você queira, me pede, se não, entra no nosso grupo do Telegram, que eu vou deixar lá disponível, mas para brincar mesmo, pegar esse projetinho e mexer. Caso vocês queiram, eu posso fazer mostrando como que ficou usando o Open Code com IA local, tá? Pegando o arquivo lá e trazendo, e já te adianto que não ficou legal, não ficou das melhores coisas. Ficou muito longe, mais longe ainda do que era o do Cloud, mas se vocês quiserem eu posso trazer aqui para vocês. E do mais é isso, deixa aí nos comentários se você gostou, isso me ajuda bastante. Deixa um like, um hype, isso também ajuda bastante a propagar a palavra do Didico.ia. E me siga aqui nas outras redes sociais, em todas elas eu sou o Didico.ia. E é isso, jovens, minha triste visão é que ainda falta muito pro Cloud Design ficar excelente.